noite, pastor Dr. Luiz de Matos, gravando o vídeo de número 53, já finalizando o nosso grande seminário de escatologia. Estamos de volta, estudando ainda sobre o julgamento do grande trono branco e do estado eterno. No vídeo passado nós falamos sobre o arrebatamento das crianças. Ao contrário de que muitos pensam, nem todas as crianças serão arrebatadas, como discutimos, sendo arrebatadas apenas os filhos de crentes. Ou seja, a criança que for arrebatada, ela acompanha seus pais, ok? Vamos ver agora como é que vai ficar a situação das grávidas, ou seja, das crianças que ainda não nasceram e que está ainda na barriga da mãe. E aí você pergunta, como é que vai ficar as grávidas com seus respectivos bebês? Eu lhe respondo com muita tranquilidade, sem nenhuma margem de dúvida. A partir do momento do arrebatamento da igreja, o mundo vai continuar sem nenhuma alteração a respeito do fluxo da vida, a não ser pelo caos que vai criar o arrebatamento. Você precisa ter em mente de que o mundo físico é regido por leis estabelecidas por Deus, e lembrar que Deus tem compromisso com os seus. Nesse caso é simples. Olha, presta atenção. Se a mãe for arrebatada, não ocorrerá nenhuma alteração no curso da gravidez. Não, quero dizer, se a mãe não for arrebatada. Se a mãe não for arrebatada, não haverá nenhuma alteração no curso da gravidez. Ela vai fluir normalmente. Se a mãe não for arrebatada, não há nenhuma razão para se interferir nesse processo, porque a vida continua, o fluxo da vida é o mesmo, apesar do caos do arrebatamento. Eu sei que é inaceitável que as crianças inocentes, especialmente as que ainda não nasceram, não sejam arrebatadas. Mas, gente, não vamos torcer a Bíblia a fim de encontrar nela aquilo que queremos encontrar ou pensamos que seja assim. Existe aqueles de coração mais sensível que pensam assim: mas Deus não fará nenhum mal aos inocentes. Deus não vai deixar os inocentes para trás por causa do caos do arrebatamento. Deus não vai permitir que os inocentes passem pelas turbulências da tribulação. Deus não fará isso com essas crianças inocentes. Olha, somente para os que pensam assim. Eu convido a ler Deuteronômio 2:34 e também 3:6, onde Deus manda matar todas as crianças dos ímpios, ali naquela batalha transcrita em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Ok? 1 Samuel, capítulo 15, verso 3, diz assim: Vai, pois, agora e fere Aimeleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoei. Porém matarás desde o homem até a mulher, e as crianças até aos de peito, desde os bois e ovelhas, e os camelos e os jumentos. Ou seja, nessa ordem de Deus, registrada aqui em Samuel, nós não estamos vendo Deus poupando as crianças inocentes. Nós estamos vendo Deus varrer tudo e todos com uma vassourada só.
ok? Então, como é que alguém pode ficar achando ou pensando que Deus não permitirá que os inocentes passem ou não pela tribulação? Como é que as pessoas podem ficar pensando que Deus vai levar as crianças inocentes no arrebatamento por uma questão de serem inocentes? Paulo ensina, meus amados, que o marido crente santifica a mulher e a mulher crente santifica o marido, e de modo que o pai ou a mãe, por terem a santificação de Deus, santificam seus filhos, de modo que se o pai tiver santificação suficiente, ou a mãe tiver santificação suficiente e for arrebatado, suas crianças inocentes irão com ele. Ok? Pode ler isso, se quiser, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Na verdade, será no trono branco que serão salvas as crianças inocentes. E não somente as crianças inocentes. Nós temos adultos inocentes também, ok? Nós temos adultos que nasceram no pecado, mas nunca pecaram, ok? É também aqui que serão salvos aqueles que nunca puderam entender e distinguir nada nessa vida. Portanto, nunca pecaram, porque não chegaram à consciência do pecado. E não depende da idade. Ok, meus irmãos? É aqui que serão salvos aqueles que, por uma impossibilidade física, intelectual ou mental, não puderem entender e discernir entre o bem e o mal. Porque, acima de tudo, esse juiz não vai cometer nenhuma injustiça. Meus amados, a inocência não modifica o estado de imundícia. Ok? Filho de imundo é tão imundo quanto seus progenitores. E isto é uma realidade, doa em quem doer, aceite quem quiser. A Bíblia diz que visita o pecado dos pais nos filhos. Êxodos capítulo 34, verso 7. Deuteronômio capítulo 5, verso 9. Ok? E Êxodo 34, versículo 7, na parte B, está escrito assim: ao culpado Deus não tem por inocente. Por esta razão, Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e às vezes quarta geração. Ok, meus amados? E aí? Como é que ficam os defensores de que inocentes não pagam por serem inocentes? Ok? Ok? Apocalipse capítulo 20, verso 11 e verso 12 vai falar sobre o julgamento final. Ok? Se lermos o versículo 11 do capítulo 20, nós vamos ver que lá está escrito a respeito de um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele é tão poderoso, é tão significativo, que a terra e o céu fugiu de diante dele e não se achou lugar para eles. E aí João fala que viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e então abriram seus livros e iniciou-se o grande julgamento. E diz o texto que quem não tiver o nome no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo ardente, e que o julgamento é pelas obras de cada um. Ok? Amados, o julgamento no grande trono branco vai ser baseado fundamentalmente nas obras de cada um. Ok? Será baseado fundamentalmente nas escolhas, na maneira de viver, será baseado nas obras, ok? Nas escolhas, nas atitudes e também, em certas circunstâncias, no linguajar. Será um julgamento que levará muito em conta o tipo de decisão tomada no momento das mais diferentes escolhas de cada um individualmente.
Por essa razão, lá estará o que nós chamamos de livro das obras. Temos então o grande cenário do julgamento do grande trono branco. De um lado estarão ali os mortos, que ressuscitarão no último momento, do momento da destruição final, e que vão ressuscitar, portanto, na última etapa da ressurreição. Estarão ali também, a fim de serem julgados, todas as hostes de anjos que se rebelaram contra o Criador, aliando-se ao querubim caído. É nesse momento, meus amados, que a igreja triunfante julgará os anjos. Ok? Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 3, ele revela que nós, a igreja, havemos de julgar os anjos. Será nesse momento, ali no grande trono branco. Amados, é bom saber que nesse julgamento, o julgamento do grande trono branco, entre as coisas que daremos contas lá, entre as nossas obras que serão julgadas, será julgada também as atividades do linguajar. Ok? O que falamos, como falamos, quando falamos e como falamos. As palavras proferidas aqui nessa vida, de uma maneira geral ao longo da nossa existência, terão peso ali no momento do julgamento, porque elas podem gerar salvação ou condenação. Ok? Leia Mateus 12, 36 e 37. Lá está escrito assim, palavras de Jesus: eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por suas palavras você pode ser justificado, mas por suas palavras você também pode ser condenado. Tenhamos muito cuidado, gente. Nós que vamos morar no céu, passaremos pelo julgamento do tribunal de Cristo. E os demais que vão passar pelo juízo do trono branco vão prestar contas a Deus. Por isso Paulo nos ensina que não saia da nossa boca palavras torpes. A gíria também não tem santificação, não é um linguajar sacro, não é um linguajar compatível com a ética divina. Ok? Mentiras, pelo amor de Deus. E o pior é que as pessoas mentem sem perceber que está mentindo. E o pior é que as pessoas mentem profissionalmente. E o pior é que as mentiras fazem parte da própria rotina dessa vida. Mas lá, meus amados, lá no trono branco, estas coisas virão à tona e elas podem significar até mesmo uma perdição, um julgamento com o veredito de culpado. Ok, amados? Fiquem todos com Deus e vamos partir agora no nosso próximo vídeo para o encerramento final. Podemos dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz.